Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Paty, mais uma vez com aula de matemática. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021 e a gente vai continuar falando sobre o que? Igualdades, tá bom? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios a partir da correção da página 39, que foi passada ontem para casa. E a gente vai fazer os exercícios da página 40 e 41, para a gente poder chegar à conclusão mais um pouco, né? Para a gente se aprofundar um pouco mais nessas conclusões envoltas em igualdade e desigualdade. Ontem nós utilizamos esse jogo aqui, que está lá no nosso material de apoio, e a gente utilizou esses critérios para a gente estabelecer o ponto de equilíbrio entre a balança de pratos, né? O ponto de equilíbrio entre esses dois pratos da balança refere-se a uma igualdade. E a igualdade, como nós vimos, ela é representada pelo sinal de igual, que é esse aqui que eu estou colocando aqui no centro. Tá vendo? Então, como a balança ela está em equilíbrio, automaticamente a gente precisa ter a mesma quantidade de massa no primeiro membro, exatamente igual à mesma quantidade de massa que vai estar no segundo membro. Então, nós percebemos que aqui, no primeiro membro, para a gente estabelecer uma questão de igualdade, a gente precisa ter a mesma massa, ou seja, o mesmo peso. Então, vamos pensar aqui. Eu vou utilizar aqui esse cubinho, né, de 2 quilos, com mais um de 5 quilos, certo? Então, para eu estabelecer uma igualdade, aqui eu vou precisar ter a mesma medida, o mesmo peso. Então, aqui eu tenho 2 mais 5. 2 mais 5 é igual a 7. Aqui eu posso representar 7 da seguinte forma. Eu posso colocar 2 pesos de 3 quilos e colocar mais um de 1 quilo. Pronto, estabeleci uma igualdade. Tudo bem? Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer uma desigualdade, porque o sinal de desigual é esse aqui. É o sinal de igual cortado no meio. Então, esse é o sinal de desigual. Para a gente estabelecer uma desigualdade, é simples. O primeiro membro, que vai estar estabelecido aqui no primeiro prato da nossa balança, tem que estar diferente do segundo membro, que são colocados ali no segundo prato da balança. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 2 e 1. 2 mais 1 é igual a 3. Eu posso colocar que 2 e 1 é diferente de 5. Por quê? Porque 2 mais 1 é igual a 3 e é menor do que 5. Então, a gente pode estabelecer aqui uma desigualdade. A gente agora não tem mais o equilíbrio da balança. A balança está totalmente desigual e, portanto, os fatores que estão aqui no primeiro membro são diferentes do segundo membro. Ok. Dado esse estabelecimento, agora a gente vai novamente utilizar esse critério de igualdade. E a gente vai estabelecer várias igualdades aqui. Por exemplo, eu vou colocar então aqui 3 quilos mais 2 quilos mais 1 quilo mais 5 quilos, certo? Eu posso colocar então aqui, nessa situação, a ideia de 3 mais 2 mais 1 mais 5, tá certo? 3 mais 2 mais 1 mais 5. Então, aqui eu vou ter 3 mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 5, 11. Então, aqui eu tenho 11 quilos. E posso estabelecer do outro lado a mesma situação. 3 mais 2, mais 1, mais 5. Ok, vou estabelecer os mesmos critérios. A balança está em igualdade. Ótimo. Mas o que acontece se eu retirar a mesma quantidade de ambos os lados? O que acontece se eu retirar aqui os 5 quilos e se eu retirar aqui os 5 quilos? Eu tirei das duas balanças iguais. O que acontece? Acontece a permanência da igualdade. Os dois lados permanecem iguais. Por quê?
a mesma quantia que tem no primeiro membro é a mesma quantia que eu tenho no segundo membro. Então, portanto, não houve variação. Posso fazer a mesma coisa se eu retirar aqui 2 quilos e 2 quilos. Ok, permaneço com a mesma situação de igualdade. Por quê? Porque aqui eu ainda tenho 3 mais 1, que é igual a 3 mais 1. Ótimo. Agora, e se eu estabelecesse esse ponto aqui? Se em vez de eu retirar aqui os 2 quilos, deste primeiro prato eu tiro apenas 1 e deste segundo prato eu tiro 3. Eu já não tenho mais uma situação de igualdade, eu já tenho agora uma situação de desigualdade. Por quê? Porque aqui ficou 3 mais 2 e aqui ficou 2 mais 1. Está desigual, não está igual. Então, o que a gente pode fazer para estabelecer a igualdade? A gente precisa colocar e retirar dos pratos a mesma quantidade. Então, se eu tirar daqui os 3 quilos e daqui também, estabeleço igualdade. Se eu acrescentar aqui os 5 quilos e aqui os 5 quilos, eu estabeleço igualdade. Então, portanto, para que a igualdade ela se mantenha, eu preciso acrescentar ou subtrair, né? Ou eu adiciono, eu subtraio os mesmos valores, ou seja, a mesma quantidade de massa. Assim eu estabeleço igualdade e desigualdade. E você já parou para pensar uma coisa? Você já parou para pensar que existem operações inversas que vão ajudar a gente nesse critério? Por exemplo, nesse momento nós usamos 2 operações inversas, adição e subtração. Quando a gente fala operações inversas, a gente está falando de operações que são o contrário uma da outra. Então, a adição, ela vai ser o contrário da subtração. Mas para que eu mantenha uma igualdade, eu preciso utilizar os mesmos critérios. Então, aqui, nesse sentido, eu acabei de adicionar 5 quilos em ambos os pratos. Mas se eu retirar esses 5 quilos de ambos os pratos, eu fiz o quê? Uma subtração. E na subtração eu retirei aquela quantia, mas ao mesmo tempo consegui estabelecer o critério de igualdade. E se eu utilizasse outras operações, como por exemplo, multiplicação e divisão, daria certo? Sim, sabe por quê? Porque a multiplicação, ela é a operação inversa da divisão. Então, quando a gente for estabelecer as novas igualdades que a gente vai conhecer hoje, lá na página 39, 40 e 41, a gente vai utilizar os critérios de multiplicação e divisão para a realização dos exercícios. Então, o que você vai fazer agora? Você vai se preparar, porque quando for 8 horas, a gente vai começar a nossa aula ali na sala de aula virtual. E hoje nós temos aula de inglês, aula de música, e eu entro com vocês no segundo horário para poder passar para vocês todas as aplicações da igualdade e da desigualdade dentro da matemática. Tudo bem? Então, até aqui, nós entendemos bem direitinho, brincamos a valer com esse materialzinho, né, de apoio que a gente utilizou ontem do livro. E hoje, o que nós vamos observar? Vamos observar os critérios de igualdade e desigualdade a partir do quê? A partir da divisão e a partir da multiplicação. Tudo bem? Falou? Legal! Então, daqui a pouquinho a gente se encontra na sala de aula virtual para a gente dar sequência às nossas atividades. Então, beijo para vocês e até daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau!